Salve, nação Headbanger! Eu, Cláudio Tibérios, na área. Eu, JP Carvalho. O meio de informação hoje, a busca por informação hoje, ela está milhões de anos mais à frente do que era, né? Quando a gente começou a ouvir alguma coisa, a trabalhar com alguma coisa. O meio de comunicação hoje está fantástico. Só que, infelizmente, a banda ou não quer usar. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. Eu ouvi uma banda daqui de Guarulhos no backstage. E eu só fiquei sabendo que essa banda era daqui porque eu ouvi o Vitão falando que era de Guarulhos. Eu nunca vi. É a sua cidade, né? Exatamente. Daqui. Eu nunca vi, por exemplo, uma divulgação do nome dessa banda. Então, assim, eu fiquei sabendo. Depois eu fui atrás dos caras. E peguei e mandei os caras para lá. Os caras rolaram nos Estados Unidos. E na última semana, ou foi essa semana, se não me engano, pela própria Metal Messiah Radio, rolaram na Alemanha e no Reino Unido. Bom. Agora, você imagina uma coisa. A banda não se divulga, a banda... Então, alguém tem que correr atrás e fazer. Tudo bem, foi feito. Mas a gente não vai fazer isso para 100, 200 bandas. Uma banda ou outra abre uma exceção, ok. Mas não vai fazer isso para todo mundo. Até porque eu creio que a divulgação das bandas hoje em dia que é muita coisa feita por amor, né? Se você parar para pensar, a gente faz porque gosta, porque a gente quer ajudar, porque é da gente, né? Ninguém pega pela mão. Então, o que acontece? A banda fica estagnada, né, cara? Já é difícil você fazer um trabalho de divulgação em cima. Muitas vezes você até com assessoria de imprensa nas costas, te ajudando nisso. E, tipo assim, mesmo com assessoria, o pessoal não se mexe, né? Então, fica uma coisa difícil. Show não tem, né? Essa época, inclusive, de pandemia, teve muita banda que trabalhou o triplo, cara. O triplo. Uhum. Porque precisava aparecer. Não tem show. Não tem. Entendeu? Hoje tem banda que eu ouço falar, tem material aí para três álbuns, cara. Tem material para 3 álbuns. Mas várias bandas, você vê o número de lançamentos que aconteceram no último ano, 2020, 2021, várias bandas lançando videoclipe, mesmo caseiros, mesmo com celular. Mas quando a gente começou a conversar aqui, eu estava lembrando de uma coisa que lá atrás, nos anos 80, que pode parecer saudosismo, coisa de idoso, etc., mas quando tinha os festivais nos colégios de heavy metal, tinha muito festival de domingo. Eu lembro que uma vez eu passei por um colégio ali perto da Vila Mariana, o Voodoo, o antigo Voodoo, estava tocando no domingo à tarde. Cara, foram 3 bandas, as 3 bandas levaram o equipamento, a única coisa que pediram para o diretor da escola foi abrir o portão para o povo entrar. Show, acho que custava 3, na época, não lembro a moeda agora, vamos trazer para a moeda de hoje, custava R$15, por exemplo. Meu velho, era o Voodoo mais 2 bandas, tinha mais ou menos umas 300 pessoas para ver o show, num domingo de tarde. Sim. Hoje nós temos a facilidade, todas essas coisas, mas acho que falta um pouco também aquela coisa assim de... Eu sempre fui meio... Já ia botar um apito aqui, né? Eu sempre fui meio doido, assim, né? Então, eu lembro que quando nós promovíamos shows dos anos 90, na banda que eu tinha, eu lembro que nós fizemos uma vez num festival, tinha um grupo de... Não lembro exatamente o lugar, chamava Destruição Headbanger. A Destruição Headbanger era um grupo que organizava eventos, não destruição, organizava eventos. E os músicos, nós tínhamos, a minha banda ia tocar na época, eu lembro que nós fizemos um show com o Side Effects, que está voltando, e com o Violent, que está pipocando aí também os vídeos na internet. Nós nos falamos durante a semana, pegamos instrumentos, dividimos o que cada um ia levar. Na época eu era baterista, tinha uma boa bateria. Levei uma bateria, cada um levou um ampli e foi feito um evento com 3 bandas num domingo no Centro Cultural lá no E foi legal pra caramba, lógico, não tinha tantas pessoas, mas
Aconteceu o evento, assim como um show também em 99, que eu ajudei a organizar com Panzer, do Edson Grazef, e o Amilcar Cristóforo, de vez em quando fala desse show. Tinha mais de 400 negros lá, velho. Ah, mas show foi de graça. Cara, nós fizemos a coisa acontecer. Na sua opinião, o que acontece hoje que para fazer ou é muito lugar, ou é pouco lugar, ou é muito evento acontecendo, ou as bandas não estão tão dispostas a carregar nas costas esse fardo, né? Como que você vê isso? Eu acredito que assim, eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, viu? Aqui na minha cidade tem muita banda. Guarulhos tem um cenário, desde os anos 80, muito bom. Então, assim, a culpa é do público mesmo. Eu não costumo colocar a culpa na banda, entendeu? A não ser que seja aquela velha banda que fica, como eu falei, esperando o cara buscar ela na casa. Aí não vira. Agora, não adianta, Guarulhos, o exemplo que eu dou de Guarulhos é o Guaru Metal Fest. Sim. Onde você vê, por exemplo, é um festival tradicional, desde 2012. Eu fui em todas as edições. Mas o que você vê no Guaru Metal Fest? Mais gente de fora do que de Guarulhos. Muitos eventos, eu até brinco com o pessoal aqui, o pessoal que vai nos eventos aqui, né? Eu falo, pô, todo evento que a gente vai aqui em Guarulhos, a gente vê sempre as mesmas pessoas. Entendeu? E outra, isso faz com que aconteça o quê? Por exemplo, Guarulhos não tem mais bar underground para rolar um som. Tem uma casa no centro, né? Mas não tem como antigamente. Você tinha 2, 3, 4 bares, 5 bares. Não tem. Por quê? É empresa, meu. Se você não vai, o cara não tem como pagar água, luz, internet, fornecedor. Fecha. Então, assim, muita gente não gosta que eu falo isso. Eu não sei nem porquê, e também nunca me explicaram. Mas, assim, o maior culpado disso é o próprio público. Porque tá tudo muito fácil. Você vê onde tem show, onde é mais próximo da sua casa. Como você falou, será que isso dificulta porque tem muitos bares? Não, isso facilita, porque às vezes tem um bar mais próximo de você ali. Entendeu? Então, assim, o centro de São Paulo, por exemplo, uma vez rolou. No Zapata, rolou no Morpheus e rolou numa outra casa, tudo na mesma noite, tudo lotado, meu. Uhum. E tudo lotado. Então, assim, como eu falei, muita gente não gosta que eu fale isso. Mas também nunca me explicaram por quê, mas realmente a culpa é do público. Né? Eu acho que essa questão do público mesmo, assim, eu acho que é uma série de fatores, né? É aquela famosa história do comodismo de estar em casa. Aí eu acho que a questão de você sair à noite por causa de violência, grana, não sei o quê. Eu acho que tem tudo assim. Eu acho que, na verdade, eu acho que a gente tem uma cena muito grande. E na época dos shows, né? A gente tá aí que não vê, a gente vinha fim de semana assim que tinham 15, 20 shows pequenos de 2, 3, 4 bandas juntas acontecendo em vários lugares assim. E você podia eleger um para ir, né? Você podia, é fácil assim, e às vezes as pessoas se sentem intimidadas para sair. Assim. Eu acho que as pessoas se sentem seguras no lugar. Se chamar alguém para ir no Carioca Clube, a pessoa vai. Por quê? Porque é seguro, tem estacionamento, tá tudo fácil. Você chama para ir num bar, vou lá, vai sair bagunça, não sei o que, não sei o que lá. É uma mentalidade assim de quem não quer crescer, né? Na verdade. A gente tem uma galera muito boa, a gente tem uma galera super consciente, a gente tem uma galera super comprometida com o coletivo dentro do cenário independente. Só que, em contrapartida, tem um outro lado, bicho, que não vale nem o churume que sai do meu saco de lixo que está lá fora. Esperando o caminho do lixo. Não, porque aqui não se dá valor à cultura. Vocês não dão valor à cultura. Vocês não deram valor à cultura. Tudo é isso que estão falando. Vocês pegaram o coraçãozinho ressentido de vocês, de rockstar frustrado, e transferiram essa porra para política.
Entendeu? Porque você tá com 45, 50 anos e você não virou o Bruce Dickinson. Adivinha, você não virou o Bruce Dickinson por culpa do país que você vive. Você não virou o Bruce Dickinson porque você é um puta do incompetente. E você é burro, cara. Muito obrigado vocês dois por vocês me darem a oportunidade de falar abertamente o quanto alguns integrantes, principalmente da velha guarda, da música independente desta porra de cidade, são uns caras burros. Além de burro, o cara é ressentido. Depois disso que você falou, depois dessa chuva explícita de realidade, a gente não precisa nem mais ficar tão bom agora, bater papo da risada. Mas eu queria levantar uma questão, dentro daquilo que você falou, que é extremamente relevante, né? E algumas pessoas realmente não têm coragem de falar. Antes de você entrar nesse assunto mais apimentado, eu estava pensando, né? O blues, a gente não ouve falar muito, tal. Mas é por causa do mundo, entre aspas, que às vezes eu vivo, né? Mas, por outro lado, eu nos anos 90, eu fui assistir no Centro Cultural, anos 90. Eu assisti um show do Blues Etílicos, no Centro Cultural, com Blue Jeans. Meu amigo, o Centro Cultural Vergueiro, ele não estava cheio. Eu acho que até hoje tem gente saindo daquele show. Entendeu? Acho que até hoje. Desculpa te interromper. E você assistiu esse show no? Centro Cultural Vergueiro. Centro Cultural Vergueiro é o quê? Políticas públicas. Mas então, aí a gente tem que esclarecer, porque vai ter a galera super, hiper, mega gente boa que vai assistir essa entrevista, mas vai ter as múmias paralíticas também. Então é legal a gente esclarecer algumas coisas para as múmias paralíticas, entendeu? Mas Centro Cultural Vergueiro é mantido pela prefeitura. Até antes da pandemia, nós vivíamos um certo glamour por ter alguns locais, ter bons eventos. O Centro Cultural Vergueiro abria, a casa que abriu agora, Chico Science, em Ipiranga, ela ficou um tempão fechada, abriu para muitas bandas de rock. Eu cheguei a fazer show lá, shows espetaculares, eu organizei 2 eventos e toquei num evento lá. Lógico que aquilo que você falou tem muito a ver e é relevante por conta da falta de atitude de uma união, de uma cena ou de alguns músicos. Mas, paralelamente a isso, a gente o pessoal está se vacinando, graças a Deus, muitas pessoas estão conseguindo já repensar as suas vidas, mas sabem que só ano que vem as coisas voltarão a acontecer, certo? Eu não sei se você viu, eu sigo a Fernanda Lira no Instagram, e ela se vacinou. E ela fez um texto espetacular falando sobre a importância de se cuidar, vacina e tal. E aí, num dado momento, ela fala, gente, ainda não é hora de fazer isso. Eu entrei em contato com a Gigi uma época para tentar ajudar um amigo meu que é baixista e professor. E cheguei a conversar com ele também, mas por alguma razão que a gente nunca vai saber qual, a conversa com ele não desenrolou. Minha pergunta para você, dentro disso que eu falei, você imagina que depois desse susto que nós passamos, e depois disso que você acabou falando, sobre as políticas públicas e a falta de atitude de alguns músicos, você acredita que é possível uma retomada de energia para que as coisas voltem a acontecer, não como era nos anos 90, mas de uma maneira consciente e principalmente madura? Então, galera, assim, eu sou bem cético com relação a isso. O que eu acho é que, assim, a galera que já era mais consciente, nesse sentido que a gente está conversando, o que eu acredito é que, passando esse inferno da pandemia, o pessoal vai ser mais aguerrido com relação a defender a
a defender políticas públicas em prol da cultura. Após o fim da pandemia, a princípio, a gente vai ver, tipo, de repente pode ser que a gente tenha até um boom de agenda, de shows e mini festivais e etc. Mas você pode ter certeza que vai ser através da galera se sujeitando a todo e qualquer tipo de coisa para voltar a tocar. Mas mesmo assim o cara acha que isso é válido e não defender a política pública em prol da cultura. Mas então é importante que haja, assim, a partir do trabalho que a Gigi e a Kátia, a partir do trabalho que a Gigi e a Kátia estão realizando, esse tipo de movimento que auxilia, que faz a parte cultural sobressair a ignorância de alguns artistas, isso deve partir de nós, como comunicadores, e você, como músico, comunicador, essa conscientização, inclusive em locais de evento, onde não pode haver esse tipo de exploração. E as bandas, elas precisam ser criteriosas. Não fazer a galera se contentar com migalha, né? Exatamente, não fazer as pessoas ficarem simplesmente achando que não, a gente quer participar, quer tocar, porque os shows internacionais, eles vão acontecer no Brasil ano que vem, certo? Já tem um monte de banda aí passando. O Rock in Rio vai acontecer ano que vem, e um festival em São Paulo também. Só que, por exemplo, na Europa, a pandemia, ela tá assim, ó, vai e volta. E aqui no Brasil, a possibilidade disso acontecer com mais agressividade é muito grande. Então, é uma coisa para se pensar também. Já está acontecendo, porque a variação Delta, que é 7 vezes mais infecciosa, mais agressiva, ela já tá percorrendo aí, né? Cara, o que eu acho é assim, tipo, por exemplo, essa conscientização que a gente pode utilizar até os próprios espaços e os próprios eventos para fomentar esse engajamento, para empoderar a galera. Tipo, por exemplo, né, em 2019, a Entidade Blues tocou na festa de 11 anos da Stay Rock Brasil, né? O pessoal da Stay Rock, antes de começar o evento, porque a gente foi a Entidade Blues foi a banda de abertura, né, desse festival. Antes de começar o evento, a galera da Stay Rock chegou pra gente e falou assim: galera, durante o show, vocês podem conversar com o pessoal, fala o que vocês quiserem, manda um recado para vocês, faz a propaganda da banda, mas pelo amor de Deus, não fala nada a respeito de política, né? Que eu até entendo, na época, eu entendi, eu não estou falando isso como uma crítica ao Renatão, ao Rogério, nada disso, que são 2 caras que eu amo de paixão, né? Na época, eu entendi perfeitamente, porque eles queriam evitar uma dor de cabeça. Que ia gerar uma dor de cabeça mesmo, né? Agora, a partir do final da pandemia, em 2022, isso não nos pertence mais, galera. Nos eventos, nos festivais, vai precisar falar de política, sim. Mas como que você consegue trazer o equilíbrio da música que é pesada, é agressiva, é forte, dentro da chamada brandura que as pessoas enxergam dentro de uma coisa espiritual? Eu acredito que, no fundo, eu acredito que o rock and roll e toda a sua contestação estão ligados intimamente ao princípio do bem do universo. Porque nada pode ser absoluto e nada pode ser inconteste. O que acontece? Por exemplo, se você pegar a história da Igreja Católica como um todo, primeiro, toda vez que essa grandiosa prostituta foi incontestável, ela fez merda. Ela pisou na bola. Primeiro, por causa da Igreja Católica, o cristianismo, que ainda estava nascendo, não era nem a Igreja Católica ainda,
martirizou Hipátia de Alexandria, uma filósofa, uma matemática, uma crueldade muito grande. Antes de Constantino. Mais tarde, vai causar as cruzadas, e as cruzadas causaram essa extrema ferida que nós temos nas relações com os muçulmanos. Perseguiu judeus, perseguiu homossexuais, fez um monte de merda. Aí vai chegar lá em 1517, vai ter o cisma com a reforma protestante de Lutero. Mesmo assim, ela não teve tendência e ainda teve mais perseguição. O que vai acontecer? Essa estrutura toda vai ser rompida em 1960. Então, como uma pessoa que olha... Basicamente, eu disse que eu sou católico, né? Mas o que acontece? Em 1960, começa o Concílio Vaticano II. Então, a Igreja para de negar que fez besteira, começa aquelas confissões. Tanto que João Paulo II, o próprio Papa Francisco já falaram com isso, já pediram desculpas várias vezes. Quem não suporta isso são os ultraconservadores, que nós chamamos de sede-vacantistas. Esses são pessoas realmente más, porque não é uma questão só de desobediência, mas do momento que você admite que você não pode ser criticado, a crítica não pode entrar em você está errado. A crítica, quem não gosta da crítica, então se afasta do mundo, vira um misantropo, vai se isolar lá no diabo que eu carregue, porque a crítica é que nos faz crescer. E o rock é essa parte crítica. Como eu posso aceitar, veja bem, vamos citar a pandemia novamente. Como eu posso aceitar que uma pessoa diga não pode parar de trabalhar e todo o pessoal que dá suporte a esta pessoa, religioso, vai nesse ponto? Poucas foram as vozes que se levantaram contra. Uma delas foi o padre Júlio Lancelotti. Então, eu digo o seguinte, não. Nessas horas tem que ter a razão ao seu lado. Porque fora um homem religioso, fora o escritor de metal, eu também tenho uma vida acadêmica nas minhas costas. Eu sou formado em física, eu fiz um mestrado e um doutorado em ciência. Por isso que eu não me atrevo a negar ciência. Quando eu vi todo aquele negacionismo, toda aquela apologia a esse poder executivo federal atual, eu disse, não, está errado. E foi onde eu basicamente despertei para o meu lado que é progressista. Eu sou uma pessoa que eu luto pelos direitos humanos, eu defendo vários direitos humanos. Vou citar a questão homossexual, porque ela mexe muito comigo. Vou falar uma coisa aqui que eu acho que ainda não falei abertamente em nenhum programa. O meu irmão mais velho, filho do primeiro casamento do meu pai era viúvo quando casou com minha mãe, era homossexual. Então, eu vi a homofobia do meu pai, tá, trazer muito sofrimento para minha família. Então, tem essa coisa de que eu penso assim, poxa, Jesus andava com prostitutas, com pecadores, e os caras só estão pedindo casamento laico, só estão pedindo direitos humanos iguais. Por que toda essa oposição religiosa? Essa questão que você vê sempre ao pensar não vem só do meu lado científico, vem muito do meu lado roqueiro, porque eu cresci sendo contestador. Isso significa o quê? Eu tenho uma ligação com Deus. A pessoa pode ter uma ligação com Jah, pode ter uma ligação com Alá, com quem ele quiser, mas ele não precisa abrir mão de ser questionador. Pelo contrário, se ele não questiona, ele está fora dos planos de Deus. Porque toda vez que alguém, fora dos planos de qualquer entidade superior, porque se um líder faz besteira, ele tem que ser contestado sim. E muito. Sim. E quem não contesta esse líder, não, Deus está com ele. Eu digo, não, você não está nem não está nem se perguntando se Deus está com ele. Se você não faz essa pergunta, a pessoa vai cair. Desafio qualquer uma pessoa que veja esse documentário, essa entrevista,
Vai lá no capítulo 7 do livro do profeta Jeremias e vê o que Deus diz sobre essa falta de contestação. Leia com olhares críticos e as pessoas vão ver claramente isso. Deus metendo o dedo na ferida, dizendo: pode parando com a putaria, porque eu não assino embaixo disso. Todos os homens sagrados, eles foram perseguidos. E, em geral, esses homens santos que vieram aqui, seja o Jesus que veio para salvar a humanidade através do sacrifício expiatório da própria vida, seja Buda para despertar para o Nirvana e trazer o conhecimento do caminho do meio, seja Krishna, seja lá que as pessoas, seja Maomé. Então, mas perseguidos foram os bons, né? E os maus, né, caíram por N motivos. Né? Mas os maus, aquilo aí que acontece. Na história nós vemos o quê? Os bons vão e criam uma boa ideia, um bom ensinamento, traz alguma coisa boa. Mas daqui a pouco vem um filho de uma puta e faz o quê? Pega aquele bom ensinamento, institucionaliza, cria uma religião, cria uma porrada de doutrinas, e essas doutrinas visam o quê? Virar um verdadeiro cobertor para cobrir e proteger a inépcia de algumas pessoas de serem boas realmente. Não adianta você ficar fazendo milhões de louvores dentro da igreja, rezando 500 rosários por dia, meditando não sei quantas horas, se você saiu dali e você é um filho do... Entendeu? Sacaneia, sai com o marido de outra mulher, come a mulher de outro cara, e por aí vai. Às vezes não precisa nem ir para esse extremo, é só o cara mentir. A gente está ouvindo tanta mentira ultimamente, né? Em nome de Deus, mentem-se descaradamente, em nome de Deus. Não somente descaradamente, como também colocam palavras na boca dos outros, né? Atribuem falas às pessoas que nem sabem de nada e vão lá e atribuem. Na realidade, o que aconteceu? Vou pegar só a figura de Jesus nesse momento, tá? Jesus deixou claro que é seguir a Jesus. Digamos assim, Deus não é propriedade de ninguém. Deus não é cão de guarda de ninguém. O que os cristãos de hoje em dia têm feito, na sua maioria, esse pessoal que fica fazendo gracinha, fazendo arminha, está fazendo o quê? O poste está mijando no cachorro. A igreja não está servindo a Deus. Deus que parece tem que servir a igreja de acordo com esses idiotas. E outra coisa, a igreja não tem que servir a Deus. Ela tem que servir ao próximo. Servindo ao próximo, consequentemente, ela vai estar adorando e servindo a Deus. Para o Life in Black, e a gente conversou e foi muito adulto, cara. A gente pegou, abriu mão de certas coisas, viu o que dava, o que não dava para fazer. O lance de fazer o físico, a gente abriu mão, porque a gente falou, porra, vamos fazer o físico, vamos prensar 1000 cópias. Dessas 1000 cópias, a maioria vai pedir de graça, né? Vamos ser sinceros. O amigo não vai querer pagar 15, 20 conto, vai ser um ou outro. Aí a gente morre com mais um prejuízo. Será que compensa? Hoje em dia tudo está na parte do aplicativo, né? Digital. No digital, está mais fácil. Então, por que a gente vai ser o bobão da história e gravar o físico? Eu acho que não tem necessidade. Mas quem faz, beleza, tá certo, vai lá, bora lá. O que eu quis dizer, eu não quis dizer que é errado. O que eu quis dizer é, tipo assim, é claro, você tem uma banda, você quer pegar o CD na mão, você quer pegar o vinil na mão. Existem muitas pessoas que gostam de ter o CD, que gostam de ter o vinil, e são essas pessoas que fazem a economia de uma banda, Gira. Mas, tipo assim, hoje em dia você tem que pensar muito, porque é dispendioso, cara. Você pegar, colocando num valor fictício que a gente colocou aqui, você pegar 30 mil reais e investir num trabalho,
E, tipo assim, essa grana tem que estar muito sobrando no seu bolso para você fazer isso. Exatamente. E quem é que tem 30 mil reais sobrando hoje? Então, tipo assim, se pegar 30 mil, pegar uma banda de 5 caras, né, assalariados num país como o nosso, dentro da realidade financeira como a nossa, você pegar 30 mil reais e botar num trabalho, é muito foda isso. Isso se você quiser fazer as coisas direito. Se eu estou falando de você gravar num estúdio top, né? Existem opções mais baratas, opções com uma qualidade fantástica, né? E você pode reduzir esse custo muito, muito também. Você pode pular de 20 mil reais de estúdio para 10. Mas mesmo assim, são 10 mil reais. Né? É rasgar dinheiro, cara. Fazer um trabalho com menos de 15 mil reais nesse país hoje. E a gente tá falando de metal, né, cara? Que é uma coisa que não tem retorno. Vamos deixar claro. Você grava um CD de metal, nem a sua mãe quer. Né? E culturalmente a gente não aceita. Inclusive, a gente falou isso da outra vez, né, Claudinho? Verdade. Né? E culturalmente as pessoas não aceitam o rock. Né? As pessoas já têm um preconceito besta em cima do rock. Né? Exatamente. É complicado, cara. Uma pessoa, ele gasta 600 reais para ver o Ozzy Osbourne pela milésima vez. E não gasta 20 reais para ver o Life in Black. Ele não gasta 20 conto para ver o Iecon. Ele não gasta 20 conto para comprar uma camiseta do Ipsos. Então, quer dizer... É isso mesmo. Essa é a realidade. Exatamente isso. Esse é o público que a gente tem. É errado? Tem um monte de gente, né? A gente fez uma entrevista com o Wagner, que é um dos caras que mais investe em material nacional. É o Wagner, um dos caras que mais divulga e um dos caras que mais investe. Parece que a entrevista é comigo, né? Que só eu falo. Né? Mas, tipo assim, existem muitas pessoas que nem o Wagner, mas se você pegar a totalidade da coisa, a gente vai descobrir que tá errado, né? As pessoas hoje em dia têm o título de headbanger. E é isso aí. Mas às vezes, pensando uma coisa agora aqui, que acontece, às vezes, eu acredito que essa falta de unidade, de união, essa coisa de concorrência que muitas vezes tem, atrapalha um pouco também. Daniel, a última vez que nós nos encontramos ao vivo foi naquele show do Crisium em Santo André, no meu aniversário. Foi. Era o meu aniversário, lá em Santo André. Choveu pra caramba. Choveu muito, muito. Foi a última vez que nós nos encontramos. Foi, a gente até conversou do Bozo. Isso, exatamente é que eu ia chegar. A ideia... O grande problema, o grande receio que você falou muito bem foi nós tem o perigo de nós não termos mais isso. Foi. Ok, só que realmente veio a pandemia e não tivemos mais. Parece que eu estava adivinhando, né? Sim, e foi uma força muito maior do que ele, né? Porque ele achava que era o cara, mas não é nada disso. A minha pergunta é: a pandemia acabando entre aspas, todo mundo vacinado. Sim. E foi o que eu conversei também, que eu perguntei para o Wagner e pro Dudé. A sua expectativa com relação a como será assim que todo mundo tiver imunizado, como que você enxerga o cenário de música underground, alternativa ou no São Paulo, ou no Brasil, como você desejar? Como que você enxerga essa volta num cenário em que até há pouco tempo atrás era cada um por si? Como que você entende e enxerga isso? Bom, eu particularmente acho que vai estar até pior, viu? Porque vamos lá, vai voltar aquele bando de bandas covers ocupando espaço imenso que poderia ser muito bem distribuído para as bandas também de som autoral. Vai estar aqueles produtores, os mesmos, sempre que estão aproveitando do momento, da cena, da situação que as bandas autorais cada vez têm menos espaço. O público acho que vai ser, talvez, eu calculo que até menos do que já tinha. Estou dizendo isso
em relação a bandas autorais, tá? Então, eu não sei, eu acho que após a pandemia o negócio, a tendência é piorar o que já estava ruim antes da pandemia. Mas você tem essa linha de pensamento, mesmo sabendo que tivemos aí um hiato, nós estamos tendo muitos festivais online, mas a banda, ela pode até se sentir confortável em fazer um festival online que tem o mérito, está dando espaço para as bandas. Mas a banda, ela vive um pouco também do público, do fã e do merchandising, a venda de merchandising. E existe uma carência nesses 2 anos, é mais ou menos como assim, você acha mesmo que quando voltar, lógico, estou fazendo uma comparativa aqui, bizonho, mas você acha que quando voltar o estádio de futebol, os torcedores eles vão voltar, então, acho que eu não vou ver o jogo do meu time, não, porque eu ganhei o ingresso, eu estou há 2 anos sem ir no estádio, acho que eu não vou. É lógico que é diferente, futebol é uma outra paixão. Mas eu gostaria realmente que, de alguma maneira, não falo para você ser poliano, né? Aquele sonhador, romântico, vamos ser realistas. Mas essa ausência de público, essa ausência de shows, será que não existe uma pontinha de esperança aí para que as bandas façam algo em prol delas mesmas? Cara, eu torço para que mude a situação. Poderia ser um novo recomeço aí, sei lá, né? Mas eu ando muito pessimista, porque já estava ruim demais antes da pandemia. Estava terrível. E eu não sei, eu acho que agora a tendência é ir para o vinagre mesmo. Já foi para o saco. Eu acho que, infelizmente, a grande maioria das pessoas agora estão, digamos assim, muito presas a celular, coisas virtuais. O pessoal está um pouco preguiçoso também, né? Então, assim, não quer conhecer coisas novas, não quer dar aquele ar de interesse. Não estou falando de Life in Black, mas tem dezenas, centenas, milhares de bandas novas aí que fazem um puta som e não tem público. Não tem público. A gente está levando isso aí na raça. Entendeu? Eu quero realmente que eu esteja errado, que acabe logo esse negócio de pandemia aí, todo mundo vacinado e você vai fazer um show e a casa esteja lotada. Mas eu acho que se tiver sorte, se tiver 2 ou 3 casas para fazer show, vai ser muito. Eu acho isso, mas espero estar errado. Então, você acredita que seria bom, pelo menos para as pessoas que estão aí, o garotão de 17, 16, 14 anos, começou a tocar guitarra agora, juntou com os amigos da escola. Não é uma fórmula, mas você acha que é interessante também as bandas que estão iniciando seus trabalhos dentro do heavy metal ou do rock, ousarem fazer algo diferente para não ser sempre mais do mesmo? Então, eu acho que é válido. É válido. Só que, às vezes, eu mesmo me sinto nessa situação que você está falando, de faltar esse, digamos, esse ímpeto que a juventude tem, né? Porque eu vejo que os caras carregam guitarra, amplificador na cabeça, bateria e não sei o quê, aquela coisa, vamos fazer acontecer. E acho que eu particularmente já levei tanto não, mas tanto não, tanta porta na cara, não dá, não posso, não quero, a banda não tem interesse de divulgar, eu não quero vocês. E acho que a gente vai desanimando. Mas eu vejo muita gente ainda com essa pegada de tentar fazer acontecer, sabe? De colocar guitarra nas costas, bateria. Mas você é um exemplo,
de alguém que, mesmo com esse monte de não está insistindo, mas está acreditando. E o Life in Black, junto com você, é um exemplo. É um ponto de vista diferente, concordo, né? Mas aí volta naquilo que eu já tinha falado, né? Que como a banda não se sustenta financeiramente, a gente abriu mão de repente fazer um som que a grande maioria das pessoas gostasse. Então a gente fez uma coisa que fosse bacana para nós, que tenha uma satisfação para nós, não para fulano ou ciclano, entendeu?